Seja você faísca, cometa ou estelar, nesse podcast a sua estrela há de brilhar. Ou melhor, a gente vai fazer ela brilhar. Porque aqui é muito mais do que um curso, um podcast, uma comunidade. É uma constelação, onde a gente brilha e faz o outro brilhar. Mas essa história não é sobre a Camila. É uma história de protagonistas que perceberam o tanto de coisas que tem dentro de si e falam assim, meu Deus, eu preciso transbordar. E por isso, a gente tem 3 convidadas maravilhosas para contar um pouco dessas histórias, não só do lado bonitinho, mas também dos desafios de construir essa autoridade. E a autoridade que não serve só para, eu quero autoridade porque eu quero ser palestrante, viver de palestras. Também, mas serve para conquistar uma série de coisas, né? Aquela promoção desejada, aquela vaga Latam, uma série de coisas muito especiais. Por isso, obrigada primeiro pela presença de cada uma de vocês. E eu tenho o hábito aqui, gente, de não ficar apresentando a pessoa, trabalha com isso, trabalha com aquilo. Eu prefiro que vocês se apresentem. E lembrando, daquele jeito, né? Como pode pim-pim, sem dizer, tipo, só, trabalha tantos anos com isso. Beleza? Vou começar aqui da minha direita para a esquerda. Paulinha, e hoje a gente tem várias Paulas, então fala com o sobrenome pra galera já. É um podcast de Paulas, né? É um podcast de Paulas. Somos todos Paulas. Quem não é Paula, é Paula. Quem não é Paula hoje é Paula. Paula. Eu vou começar com o meu bordão. Olá, eu sou a Paula Garcia. Trabalho há tantos anos na sacanagem. Já começou assim, ó. Derruba. Bom, gente, eu hoje me coloco como uma estrategista de marca, de construção de marca. Eu tenho uma formação em moda que me trouxe a construir um olhar para hoje trabalhar na construção de marcas. Tanto na ponta do desenvolvimento conceitual dessa marca, com as mentorias, como também na produção de conteúdo. Que tem outra colega aqui que vai se identificar com isso, mas eu fui uma criança dos anos 90 que adorava televisão, assistia muito video show, assistia muito Big Brother. Eu também. E a televisão fez já parte... Já mandou inscrição pro Big Brother? Nunca mandei, mas eu já pensei. Mas já me perguntaram isso? Já mandei. Não passei. Eu já pensei em Na verdade, fazer eu mandei uma vez. Mas não rolou também. Gente, eu seria cancelada em casa, imagina no Big Brother. Talvez é isso que eles precisassem, né? Seria bom, hein? Karina, você ia arrasar. Mas, voltando aqui pro nosso papo, não só essa paixão pela televisão, mas por gostar do audiovisual e entender que o meu olhar sobre as pessoas desperta o que faz com que as pessoas possam se ver de uma maneira muito melhor, com muito mais autoridade, faz com que eu esteja também trabalhando na produção de conteúdo. Então, hoje eu trabalho com conteúdo. Eu trabalho com produção de conteúdo, construção de marca, sou fundadora da Olá Conteúdos, por isso, Olá, aqui é a Paula Garcia, e trabalho como empreendedora, empresária há mais ou menos 4 anos. E é isso, sempre construindo a história e chegando a lugares que eu nunca imaginei que eu ia chegar. Inclusive viajando de motorhome com a gente pelo Brasil agora, né? Viajando de motorhome pelo Brasil. Karina, quem é Karina Losso? Bom, eu vou contar uma coisa antes. A Paulinha é a Chanel da produção de conteúdo, tá? Isso ela não contou dela. Porque eu queria contratar a Paulinha, mas ainda não tô no nível de comprar uma Chanel original, né? A gente tá no nível daquela Chanel bem lasqueira que vende naquelas barraquinhas da 25 de março para quem é daqui de São Paulo. Mas assim, então ainda não dá para contratar a Paulinha. Mas, gente, ela tem preços ótimos. Mas é que acontece, quando a gente tá em começo de carreira, a gente tem que saber onde a gente vai colocando o nosso dinheiro. E como ela foi uma criança dos anos 90, eu também fui. Então eu sou um misto de Paquita frustrada, não nasci loira, gente. Nem no Rio de Janeiro, não rolou. Aí cresci, poxa, vou apresentar video show. Também não rolou, né? Aí eu fui montar a cavalo, fazer a prova dos 3 tambores, etc e tal. Até que chegou um tempo em que eu tive que escolher, né? Ou continuava desbravando o mundo dos rodeios ou ia fazer faculdade. Fiquei entre jornalismo e direito. Tudo a ver com rodeio. Tudo a ver com rodeio. Faz parte. Mas, gente, pra você manter um cavalo é caro. Então, você precisa ter dinheiro. Faço a menor ideia, gente. Gente, eu vou contar. Olha, na época, um cavalo, assim, a ração era mais ou menos 10 quilos de ração, R$400. Na época, tipo, 20 anos atrás.
Imagina quanto tá agora. É. Ele come 4 quilos por dia. Então, só melhor fazer umas não continhas assim. tenhamos o Então, cavalo. assim, eu tinha que trabalhar pra manter um cavalo. Então, eu fui fazer direito. Fiz, mas fui muito feliz nessa escolha, porque eu não gostava do jeito que o mundo de direito é. O mundo do direito é muito chato. Todo mundo fala muito travado, palavra difícil, ninguém trata bem ninguém, todo mundo se acha semideus. Aí, aquela crise dos 30, eu falei, não, eu vou largar tudo e vou vender minha arte na praia. Eu sei fazer uma pulseira de miçanga? Também não. Aí, fui ter filha. Ai, meu amorzinho. Gigi, que participa de todas as minhas mentorias, todo mundo conhece a Gigi. Ela entra mesmo, gente. Ela entra, ela faz graça, ela aparece, a Camila manda áudio pra ela, enfim, um amor. Aí, tá bom. Aí eu entrei nesse mundo de experiência do cliente, me apaixonei, realmente me encontrei. Então eu brinco com a Paula daqui da frente, não daqui do lado, que toda vez que eu estou num palco, seja como mestre de cerimônia, seja como palestrante, seja como for, eu estou fazendo o meu video show. É isso. Entendeu? E sem Maravilhosa. chance de ser cancelada. Pronto. Tá não, ótimo. chance de ser cancelada a gente sempre tem, mas É, não, assim, isso acontece, ok, tá tudo bem. Bem segue menos a que vida. Big Brother. É. Imagina verdade. eu no Big Brother. Não ia dar certo. 24 horas de câmera, definitivamente não. Não é pra mim. 1 horinha, 6 horas, 10 horas, tá ótimo. Sem Pros mais. palco tá ótimo, Pros né? palcos Subiu tá no palco, ótimo. descer, Subiu no tá. palco, desceu. Depois pessoa física vai pra casa, põe aquela roupinha do Stitch, tá todo mundo feliz. Muito bom, muito bom. bom. E Paula, que não é Paula Garcia? A Paula, que não é Paula Que Garcia. tem que soletrar é sempre a Paula o nome. Satti. Pessoal, Paula Satti. S-A-T-T. Eu sou especialista de experiência do cliente, mas não comecei assim, né? Comecei trabalhando na loja do meu pai, como atendimento também. Atendimento ao cliente, então passei pela loja do meu pai, daí estudei inglês, queria ir mais, O que né? fazia a loja do seu pai, por curiosidade? Meu pai, ele tinha uma loja atacadista, vou falar, roupas de baixo, então era meia, cueca, Ah. calcinha, meia calça, lenço, Roupa na época, íntima. lenço, né, porque vendia muito lenço. Roupas de frio também, no sentido de luva, meia calça de frio. Aquelas então era, meionas. e vendia muito, assim, na época vendia pra caramba. Então trabalhei bastante lá por um tempinho. Só que eu queria mais da minha vida. Eu falei, eu estudei inglês, eles me colocaram pra fazer inglês e eu amava também. Eu queria trabalhar em empresas multinacionais. Então eu comecei a procurar isso e acabei indo trabalhar na Disney. Fiz um teste pela faculdade, tinha uma oportunidade de trabalhar na Disney e eu fiz o teste, passei no inglês e fui. E fiquei lá 3 meses vivenciando toda a Que legal. experiência. Então, assim, não tinha ideia do que era a experiência do cliente naquele momento. Mas você vive, né? Então, você vê como aquilo funciona. Então, eu achei super interessante e não foi daí que surgiu a minha vontade de experiência do cliente. Queria até voltar um pouquinho para trás. As meninas falaram de televisão, não sei o quê. Eu também tinha essa questão, quando era pequena, de assistir e de querer estar lá. Então, queria fazer isso. Já queria estar num palco da vida, numa TV da vida. E aí, até minha mãe me falou uma vez, quando eu era pequenininha, ela comentou, agora ela comenta, né? Que eu era super tímida, extremamente tímida, de ficar vermelha, mas que eu subia no palco, eu ia lá e arrasava. Eu falava, caramba, meu. Tipo assim, porque eu tinha vergonha de falar, mas lá era pra dançar naquele momento. Só que eu já gostava de um palquinho, né? Então, depois fui ser atriz. Só que eu sempre pensei muito na experiência do outro, mesmo sendo atriz, no sentido de, cara, quero entregar o melhor aqui para que essas pessoas ou se divirtam, ou chorem, ou, sei lá, sintam alguma coisa, né? Só que aí a vida foi acontecendo, eu tive o meu filho, e aí depois que eu tive o meu filho, eu não consegui mais manter a parte de carreira de atriz. Eu voltei pro atendimento, e daí eu falei, cara, eu preciso pensar em alguma coisa que que eu consiga dar sequência, né? Então, pensei em voltar para a parte do atendimento ao cliente, voltei, e a partir disso, eu comecei a olhar mais para a parte de experiência. Na época, ainda era sucesso do cliente, experiência, não sabia o que era um, o que era outro. Fui fazer a parte de sucesso, que estava mais focado para o atendimento, e comecei a trabalhar em startups. E nas startups, eu comecei a ter que fazer de tudo um pouco. Então, a gente tinha que desenhar a jornada, tinha que atender cliente, tinha que fazer tudo. E aí, eu comecei a entender um pouquinho mais sobre experiência. Fui fazer um MBA, e aí, hoje em dia estou como especialista de experiência do cliente.
Latam. Latam. Não pode esquecer Não, desse detalhe. ela não Latam. pode mesmo, porque era uma vontade lá atrás de trabalhar em empresas e de forma internacional. Então, eu trabalhei em empresa americana, empresa hoje em dia Latam, nunca tinha trabalhado como espanhol. Até foi um desafio a questão Ela encontra você nos corredores, ela fala, buenos dias. Você Ai, fala, gente, é isso. gente, que isso? Ai, que luxo, né? Que luxo, que luxo. É isso, depois eu conto mais sobre essa parte, mas... Tem uma coisa que eu gosto muito de perguntar aqui, que é o que motivou as pessoas a querer levar sua mensagem adiante. Porque não é todo mundo que quer ser palestrante. Eu converso com várias pessoas e falo assim, Camila, que vergonha subir no palco. Eu nunca fui uma pessoa com vergonha e tal. Mas o que me levou a querer, a buscar esse lugar, foi ter uma mensagem que precisava. Na minha cabeça era, cara, eu vou melhorar o Brasil. Olha a prepotência, né? Uhum. Vou melhorar o Brasil, eu vou melhorar. Se eu falar sobre educação, porque nem era só sobre CX, era sobre educação, sobre... Cara, a China em 2010 mudou pra caramba pra cá até aqui, porque investiu em educação. A gente tem que mudar a educação. E aí essas mensagens muito fortes fazem com que a nossa voz queira ecoar cada vez mais. Queria ouvir a razão de cada um de vocês, né? E, se possível, até com um exemplo do tipo, o dia que você se deu conta, ou, porque normalmente não é um dia, tem uma composição. Não composição, pra não ficar longo demais, mas, assim, tem algum momento que marcou, né? Eu vou fazer o contrário, vou começar daqui pra cá. Primeiro eu queria elogiar pela ousadia, que eu adoro pessoas ousadas. Acho que eu sou uma delas. E... quando que me deu o start, né? Eu acho que eu contei um pouquinho nessa introdução. Então, quando eu era pequena, eu era muito tímida, mas eu subia num palco e eu ia. Mas não pra falar, pra dançar. Passou um tempo, eu ainda era muito tímida. E eu sempre tive muito essa coisa do desafio, de querer vencer as coisas que estavam me travando. Então, a timidez era uma delas. Eu falei, vou fazer teatro. A intenção ainda nesse momento, nem não era ainda virar atriz, eu queria. Mas aí foi surgindo, foi fazendo, não sei o que, beleza. E aí fui como atriz, subindo nos palcos, taranã, beleza. Só que aí eu me dei conta de que eu não queria ser um personagem. Eu queria ser eu. Só que eu queria estar num palco. E eu acho que isso tudo começou a acontecer mais durante a pandemia. Todo mundo traz muita coisa, né, durante a pandemia. Durante a pandemia, eu fui mandada embora do emprego que eu estava, onde eu estava trabalhando num centro de treinamento de pilotos, como atendimento ao cliente. Mas eu já estava querendo mais coisas ali, né? Tipo, subir de cargo e tudo mais. E na pandemia, eu fui mandada embora. Eu falei, cara, comecei a buscar um novo emprego, só que eu falei, vou buscar de uma forma mais assertiva. E já pensando nisso, de querer trazer histórias, de querer trazer mensagens, pra mim é muito de superação. Porque eu acho que eu fui superando muitas coisas ao longo dessa caminhada. Não só de carreira, como de vida pessoal também. Então, eu sempre eu tenho essa coisa que pulsa aqui dentro, que eu quero falar sobre o que eu vivi, eu tenho muito essa coisa de motivar, de falar sobre superação, igual eu já falei. Então, acho que muito na pandemia. E aí, depois, agora que eu voltei a fazer o curso com você, isso reacendeu mais forte ainda. E agora é levar adiante. Eu acho que eu tô num momento que eu tô me encontrando até nesse sentido de posicionamento e tudo mais. Mas eu venho me reencontrando cada vez mais. Conforme eu vou pisando cada vez mais um pouquinho, eu vou encontrando o que a Paula quer passar como mensagem. E como você se sente confortável. Pra quem não acompanha ainda, gente, fica o convite pra ir dar uma olhada. Não sei quão distante estará esse post, mas durante a mentoria ela foi postando vídeos do, tipo, Ruth Raquel do CX e tal. Então ela foi resgatando um monte, porque eu acredito que a gente é um conjunto de crenças, valores, experiências vividas. Então a gente vai trazendo o que mais eu gostei ao longo da vida, né? Nossa, isso foi muito bom, de verdade, assim, porque a atriz eu tinha meio que deixado. Fala assim, aqui não cabe, nesse mundo, nessa vida adulta não cabe. Super coube. Exato. Super coube, foi bem legal, né? Eu gostei bastante de ter feito, quero fazer mais. Não consegui fazer mais daquele tipo, mas eu gostei bastante. Inclusive, vão dar uma olhadinha lá no meu Insta, depois eu falo. Vamos impulsionar para que ela faça mais? Eu esqueci de falar, gente, no começo, para deixar o seu like, para compartilhar com quem você acha que tá nessa jornada de, poxa, eu preciso me posicionar como uma autoridade, seja dentro de uma empresa ou seja fora dela. Deixa seu comentário aí também, dizendo assim, cara, desce aí, Paulinha, vai lá, faz, né? Porque acho que isso motiva quando a gente for acompanhar. Só para finalizar, inclusive, esses posts estão sendo muito referente à parte de experiência do cliente e sucesso do cliente. Eu trabalhei muito com a parte do atendimento em si, né? Então, mais voltado para isso. Então, estou querendo direcionar para esse tipo de conteúdo no formato de experiência e sucesso mesmo, que é
São os objetivos que eu tracei pra mim a partir de então. Boa. E aí? Bom, pra mim foi um pouco diferente. Meu pai era tenor. Então, ele tinha muito medo de que a gente subisse aos palcos. Olha. Exato. Ainda que fizesse balé, tudo isso, mas não desse a cara no palco. Então, toda minha veia artística que eu tinha, eu dançava Xuxa, etc., participava do jornal da escola, tudo isso, ele sempre ia dando um corte, né? Não, isso não é tão importante, fazer faculdade, tal. Então, eu sempre escutei muito assim, você gosta de aparecer, mas sempre num tom muito negativo. E eu sempre gostei muito de falar para as pessoas, porque, para mim, se eu tenho a oportunidade de falar alguma coisa e isso vai ajudar alguém, eu ganhei o meu dia. Pra mim, conhecimento bom é como conhecimento você compartilhado. Gosta e ajuda a formar. Exato. E assim, pra mim, é assim, uma vez, até um episódio engraçado, eu tava perto do Kinoplex aqui no Itaim, na frente do banco, parou um motoboy, à noite, me perguntando como que ele chegava em Congonhas. Eu acho que ele estava indo para me assaltar. E eu não, olha, na época não existia o Waze, tá, gente? Só pra nem GPS. E aí não, olha, e eu sou uma pessoa completamente perdida. Eu, não, olha, você vai pegar aqui, você vai virar ali, você vai fazer isso, aquilo, aquele outro. Eu acho que até o motoboy ficou com dó de me assaltar. Eu juro, gente. Porque assim, eu era essa pessoa perdida. Então, quando veio o Nascem, foi meio que um processo de cura pra mim, de falar assim, não, você tem muita cultura, você tem muita bagagem, é um lugar que você gosta, por que não? Então, quando eu me vi nesse lugar, e ali naquele primeiro momento que eu tava ali segurando o microfone, como mestre cerimônia. Gente, eu suava. Pra quem não sabe, não faz ideia, acho que é bom contextualizar. Dentro do Nascem, toda vez que existem oportunidades, a gente joga na comunidade. Fala, gente, quem tem agenda pra essa palestra, ou pra esse cerimonial, ou pra algum palco. Tudo que tiver ao nosso alcance, a gente vai fazer pra que a pessoa tenha esse palco. E teve um palco bem importante pra ela, que foi na nossa edição do CX Town aqui em São Paulo, que é o nosso evento que roda o Brasil de Motorhome. E ela foi mestre de cerimônias jogada na fogueira. Falou assim, cara, vai lá. E ali não foi só uma realização de um sonho, foi a cura de um trauma. De que não podia. De que não podia aparecer. Ali eu ressignifiquei o você gosta de aparecer. E aí eu falei, tudo bem. Que legal. Realmente, eu gosto de aparecer. Eu gosto de dar. Eu já ouvi isso também. As mulheres que gostam de aparecer. É isso. As pessoas, né? Não vamos deixar os meninos de fora. As pessoas que gostam de aparecer, que a gente olha pra isso como algo bom. Mas já me falaram mal sobre isso. Tipo, você já ouvi isso. Você, quando era mais nova, gostava muito de aparecer. E eu fiquei pensando, eu falei, cara... Assim, mas foi num tom negativo. Exatamente isso. E aí eu falei... Quer saber? Eu gostava mesmo. E eu queria mesmo. Não mesmo na timidez, eu queria aparecer, cara. Eu queria. Então, assim, isso foi uma cura pra mim. E fazer todo esse processo, o estudo. E falar, gente, eu estudo tanto pra quê? Se eu não posso contar pras pessoas. Ou se eu não posso passar isso adiante. Por quê? Né? O que tá de errado? Isso muitas vezes até me bloqueia em postar nas redes sociais. Eu sou louca pra fazer conteúdo igual ela fez, Ruth e Raquel. Vamos, super, adoro. Eu gravo. Nasceu adoro. A parceria da Ruth e Raquel. Qual que é a mal? Entendeu? Não, a gente pode fazer as duas mas. Eu vou fazer o Det Rodman. Eu vou fazer o Det Rodman e você faz Ruth e Raquel. E a gente faz as vilãs conversando. Então, assim, sabe? Uma coisa assim, tipo... Por que eu não posso ser má? Ou por que eu não posso querer aparecer? Por que eu tenho que ser a boazinha? Gente, eu quero aparecer. Eu tenho conteúdo. Eu quero passar conhecimento. Assim, foi justamente essa cura. Então, assim, eu fiz... Ai, gente, não foi aquela história bonitinha de livrinho que a gente espera
Então, não. Eu fui, fiz um processo de cura e hoje eu tô aqui. Foi depois dos 30. Aliás, foi depois dos 35. Eu tô aqui com 38 recém-feitos. Então, gente, não tem idade pra começar. Só joga e se vai. É isso aí. Muito bom, muito bom. Essa é a mesa muito das bom. profundas. Adorei. Ai, brinde. A gente gosta Tá de falar virando mesmo. terapia. Mas eu fiquei me perguntando aqui enquanto as meninas falavam. Na verdade, quando foi que eu deixei de aparecer? Porque eu acho que eu não fui uma criança que gostava de aparecer no sentido de... Mas eu tinha um humor, eu tenho até hoje um humor. E isso fez com que eu sempre estivesse num lugar de destaque, onde eu estivesse. Tanto é que A hoje, gente sabia. às vezes eu encontro alguém da infância e a pessoa fala assim, nossa, você era uma líder dentro do seu grupo, né, de amigos. E eu falava, era? Porque eu não tinha esse reconhecimento. E... eu vim de uma família que as pessoas não têm esse repertório, né? De subir num palco, não é de uma família de artistas, pai e mãe que nasceram na roça e foram criados no interior. E aquela mentalidade de quanto mais você aparece, isso, né? Vê isso pejorativamente. Então, eles nunca me podaram, eu sempre tive muito espaço para ser a Paula Garcia. A minha personalidade é uma personalidade que emergiu desde criança, mas eu também nunca tive um incentivo a isso. E esse humor, trazer esse humor me ajudou muito a ser uma pessoa que corresse atrás dos próprios sonhos. Porque, como eu até comentei na minha palestra, o fato de você ser uma criança nos anos 90 que é fora do padrão, que não é a menininha loirinha, magrinha do cabelo lisinho, me fez sofrer muitas violências. E isso era muito incômodo. Mas eu nunca deixei que isso me definisse quem eu sou. Lógico que traz pra gente determinados apagamentos, determinados sofrimentos, que a gente assume sim a síndrome da impostora, ou fica com medo de algumas coisas, mas o meu humor nunca me deixou me diminuir. Então, conforme eu fui estudando e fui me formando, eu entrei num lugar assim, eu preciso me sustentar. Eu preciso trabalhar para me sustentar. Então, eu fui muito para um lugar de controle. Então, assim, não, vou fazer gestão, porque eu acho que é na gestão que eu vou ser boa, que eu vou ganhar dinheiro. Mas nunca foi assim. Esse foi um lugar de muito sofrimento. Então, assim... 2 burnouts. Dois burnouts. Eu contei pra Cami que eu tive burnout trabalhando como no corporativo, trabalhando como CLT, e eu tive burnout na minha própria empresa. Caramba. Porque a gente sempre acha que é alguém te cobrando, né? Mas a gente se cobrando. E aí tem uma coisa que quando você sai do CLT, não necessariamente o CLT sai de você. Então, acho que o Nascem, quando eu te conheci e aí veio o Nascem, você tem algo que é olhar pro outro e enxergar o melhor do outro. E você enxergou isso em mim. E quando você enxergou isso em mim, uma outra característica que eu tenho é pegar o limão e fazer uma limonada. Eu rapidamente captei vossa mensagem, amada mestre. Adorei. E tenho transformado isso numa forma de trabalhar, subir aos palcos, sendo quem eu sou, porque eu me identifiquei muito com isso que você falou. Eu nunca tive vontade de interpretar um personagem. Tanto é que quando eu fui fazer faculdade, eu fiz moda na UFG. Então, a moda, o design de moda era na Faculdade de Artes Visuais. E a Faculdade de Artes Visuais era no mesmo prédio da EMAC, que é de música e artes cênicas. E a gente convivia muito com o pessoal das artes cênicas. E me desculpa, pessoal das artes cênicas. Na época eu pensava assim, esse povo enche o saco. Porque eles estão o tempo inteiro tocando um saxofone, tocando um pandeiro. Teatro, se jogando no chão, andando descalço. Exatamente. É sobre isso. A gente é assim. Às vezes a gente ia lanchar e tinha alguém desnudo na cantina. E fazia Acontece. parte. E fazia Mas acontece parte. mesmo. E assim, até aí tudo bem. Mas Acontece assim, mesmo. eu não me identificava com aquilo. Mas eu sabia que existia algo dentro de mim que queria estar num palco. Então eu Achei acho... que você ia dizer que você queria estar lá. Eu achei Porque que se você anda desdenhando, mas quero comprar. Mas quero tá junto. Não. Daquele jeito, parece que não rolava, sabe?
Pra mim também não rolava essas coisas. tipo assim, mas tinha, É, sempre não, veio. desnuda também não. Uma vez Desnuda não curto. uma moça foi fazer uma performance Também pra não. gente e ela se jogou no chão e tinha uma bacia com água, ela pegava essa bacia e esfregava na bacia e falava Pelada? assim, não, ela tava de roupa. Ah, tá. Aí eu pensava assim, que dia que eu ia fazer isso, sabe? Mas não porque o que ela estava fazendo era ruim, mas eu não me Não via se naquela identificava. situação. Isso é super. Vou fazer um parênteses só aqui dentro pra não perder, que é super importante. Tem conteúdo pra todo mundo de todas as formas. É A gente isso. falou do Ruth e Raquel, das vilãs, não sei o que lá. Tem conteúdo pra essa forma mais divertida. É. E tem muita gente que contrata a forma mais séria. E tá tudo bem, acho que precisa dessa variedade, né? Então, só pra deixar marcado aqui, porque senão a pessoa fala assim, então não pode ser de tudo divertido. Não, tem que ser mais sério. Não, é o que É o seu você jeito. tá confortável. Exatamente. E eu tô confortável de eu estar num palco, mas É. não, eu sei que não é pra todo mundo. Exatamente. E aí uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que eu esse mês, agora dia 30, hoje, estamos em setembro, pessoal. Agora no dia 30 eu faço 10 sábado. Exatamente. Eu faço 10 anos de formada e eu ressignifiquei muita coisa nesse tempo. E hoje eu percebo que a dramaticidade dela tá lá no chão, com a bacia de água e isso é muito importante, porque isso traz para muitas pessoas a possibilidade de sair daquela concha que ela tá e poder se ver de uma outra maneira. Uma poder liberdade, uma né? liberdade, é Significa libertador. algo, E né? como um todo, a arte como um todo, ela enfraquece, não. Muito pelo contrário, ela fortalece as pessoas, ela fortalece a nossa cultura, ela fortalece o nosso país de um modo geral. A porque criatividade. é de tudo que você pode criatividade. fazer. Maravilhoso. E recentemente Eu gosto. eu li um livro que eu até compartilhei com você, que é o Ato Criativo, uma forma de ser. E hoje eu percebo que tudo que a gente vai fazer é um ato criativo. A vida é um ato criativo. Assim, você pegar e fazer uma comida, arroz, feijão, salada. Isso é uma forma de ser criativo. É. Nossa, gente, como o tempo voa. Porque tá assim, né, pegando fogo. Vou lançar mais uma próxima pergunta. Mas eu vou lançar primeiro pras Paulas. Acho que faz... apesar de todas serem alunos do NASCER, eu vou lançar primeiro pras Paulas. Não, vou lançar pra Paula e Karina. pra cá. Porque vocês já foram postas em desafios. Sim. E pra mim é muito nítido. Tipo, talvez o maior desafio tenha sido subir ao palco ou subir ao palco. Mas a jornada estelar é mais do que o palco. Ela é fazer o exercício, ela é estar numa aula, ela é preencher um formulário de determinada coisa, ela é, enfim, N coisas. O que foi mais difícil pra vocês nessa jornada? Vai, Paulo. Ela quer pensar, quer ganhar tempo pra pensar. Cami, eu vou ser muito honesta. Eu acho que o difícil era antes. Porque a partir do momento que eu entrei em contato com o NASCER, eu vi ali a possibilidade de aprender um monte de coisa que eu precisava aprender. Então, sendo muito honesta, e não me colocando de uma maneira melhor que qualquer outra pessoa, mas quando eu entrei no NASCER, eu comecei a ver e conviver com você, vendo o seu jeito de trabalhar, eu comecei a ter uma outra perspectiva. Isso foi libertador. Então, assim, qualquer desafio que teve no NASCER, na verdade, veio com uma coisa assim... Nossa, eu tô vivendo isso, que bom que eu tô vivendo isso, sabe? Tipo assim, mandar uma proposta. Gente, o comercial, a venda, é o meu maior desafio. Que é o de várias pra todo pessoas. mundo. Que é o de várias pessoas. Porque quando eu tava no CLT, eu era cobrada por uma meta muito alta, da qual eu não tinha as ferramentas certas para alcançar. Então, isso foi me gerando um trauma. Então, teve uma época da minha vida que a palavra meta e a palavra venda me dava, como a gente diz lá no Goiás, me dá estômago ruim. Me dava estômago ruim, assim, eu ficava apavorada. E venda tem esse negócio pra muitas pessoas. Tem. E não é. E aí, quando eu entrei no NASCER, quando eu entrei também no universo de CX, que eu fui conhecendo mais pessoas, e uma coisa que me marca muito, uma vez que você tava... Eu escutei uma conversa sua e do Rafa, que é do seu comercial. A gente tava... Nada secreto, viu, gente? Mas foi vocês estavam falando de um cliente. Não, manda a proposta pro cliente, a gente quer muito fazer, mas manda a proposta pra ele, com o valor que é, e a gente entende o que a gente pode fazer pra atender esse cliente. E aí, quando você falou assim, não, a gente vai mostrar o valor do nosso trabalho, eu falei assim, é óbvio. Olha só, na verdade não é, né? Mas tipo assim,
você precisa mostrar o valor do seu trabalho. Por mais que você gere uma condição especial para aquele cliente, para você poder se aproximar de um relacionamento, criar um relacionamento, gerar uma ponte, você precisa mostrar pelo que ele está pagando. Então, assim, eu virei muitas chaves nesse processo de convivência, de conhecer pessoas e em algum momento, eu compartilhei com você, em algum momento eu falei assim, eu preciso aprender a vender. Eu preciso sair. E vende, gente. Agora, semana passada ela me traiu. Vocês acreditam? Não, Eu estava em um evento. Olha que curioso. Eu fiquei sabendo. Eu estava em um evento e aí ela falou: sou ocupada aqui, tô atendendo outras 2 clientes. Eu falei: e eu? Como assim? Falha minha que cheguei depois também, né? Aí ela falou assim: não, mas eu vou te falar uma coisa que você vai ficar feliz. Eu falei: duvido, eu tô com o coração peludo, tô aqui, né? Ela não tá me atendendo. E ela veio me contar que ela tinha fechado de fruto de um evento e tal. E acho que é um pouco disso. Como é que você faz relação e essa relação vira dinheiro, cara? Tudo, todas as relações são frutíferas se a gente planta, né? Com certeza. E tem uma coisa que é maravilhosa da gente pensar, é que o universo feminino, muitas vezes as mulheres, elas não saem de uma situação, elas vivem situações difíceis porque elas estão em situação de vulnerabilidade financeira. Uhum. Então, é uma dependência financeira de alguém. A gente promover isso entre mulheres é fantástico. E não que não tenha que promover entre homens, mas o que eu observo é que para os homens é muito mais natural. Homem faz negócio no banheiro. Verdade. Sabe? Mas eu acho que É um limitador, será? Não, eu acho que não. Acho que a gente é nossa postura. Nossa postura de fazer, sim. de estar atento a negócios em qualquer lugar. Tipo assim, eu faço negócio com o do Uber, se deixar. Mas acho que é um conhecimento que você adquire, porque eu tô adquirindo muito sobre isso agora também. No como vender, como se de vender. entender que tudo isso que a gente faz, tá falando aqui, vale dinheiro. Exato. Tipo, você não tem essa consciência até você começar a ouvir sobre isso. E você vê que tem gente, às vezes você vai em um evento, você assiste alguém no palco e fala: nossa, essa pessoa falou muito menos do que eu falaria e ganhou 20, Não, gente, 40 eu posso reais. dar um exemplo muito característico. Assim, eu tava entrando ainda no nicho dos estudos. Eu vi que a Camila ia dar uma palestra de graça aqui em São Paulo. Não tive dúvida, me inscrevi. Já segui ela no Instagram, conversava um pouquinho. Fui lá, olha, eu sou sua fã. Você é minha amiga do recreio. E tipo assim, desse E foi jeito. desse jeito mesmo. Foi muito desse jeito. Eu falei, olha, eu vim aqui só pra te ver. Imperatriz, novidade. Eu falei assim, olha, eu vim aqui só pra te ver e etc, etc. Depois disso, assim, foram outros cursos com a Camila. Não existia Nascem, não existia nada. Mentoria de experiência. Mentoria de experiência, tipo, tinha outros cursos, tinham as lives, assim, tipo, eu vivi uma rotina completamente diferente. Às vezes eu acordava às 7 horas da manhã pra ver as lives que ela fazia às 7 horas da manhã. Eu falava assim, meu Deus, essa mulher não cansa, ela faz live às 7 horas da manhã, depois às não sei que horas ela faz o meu momento seu, uau, não sei o quê, e eu lá já cansada, aí ela tá correndo, aí ela tá no aeroporto, ela tá não sei aonde. Aí, por exemplo, voltando ao assunto, a Paulinha, ela trabalha com a Nath, é diferente. Eu não tive esse trabalhar com a Cami. Então, o que acontece? Pra mim é uma outra visão do Nascem. Porque quando tem os eventos e eu consigo ir, aí eu consigo conhecer várias pessoas e aí é diferente. Aí é super legal, porque eu já consigo, aí eu vou no outro evento, fulano, eu tive no evento da Camix e não sei o que, papapá. Aí já é bem diferente, já aproveita, já joga, já tá tudo bem e tal, e não sei o que. Mas, como eu não tenho essa disponibilidade de que a Paulinha tem de estar ali indo em diversos eventos e tal, pra mim o mais difícil é me posicionar nas redes com aquela frequência, é de estar sempre em eventos, que seriam, assim, primordiais para quem tá querendo entrar no mundo das palestras. Por exemplo, a Cami falou que vai ter, por exemplo, teve o CXTA1 em Belo Horizonte. Tinha vaga para palestrante. Você acha que eu queria ter ido? Lindamente, eu poderia ter trabalhado, tipo, chegado pro meu chefe e falar, eu preciso desses 2 dias. Não, é desafio, mas eu acho que Mas não dava. E assim, Já falo.
a gente vai. No Sim. que dá, a gente faz o que dá. Do limão uma limonada É isso. Eu já sofri muito com essa questão de não conseguir estar, de não conseguir estar. Vou chorar agora. Não vou. Eu aprendi a lição e eu entendi sobre isso. Falei, cara, um passo de cada vez. Exato. Falei isso na palestra hoje. Um passo de cada vez. Vai chegar um momento que vai dar certo de fazer no formato que eu penso que vai dar certo, sabe? Eu acho que a gente tem que percorrer um caminho, né? E é necessário percorrer esse caminho para você não chegar lá e cair lá na frente. Já caí algumas vezes. Falei, não quero de novo. Eu posso percorrer o caminho com calma. No meu ritmo. Exatamente. E conseguir depois alcançar esse objetivo. Porque eu também tenho essa vontade, né? Imagina, a Cami, quem quer? Eu tô aqui por dentro, quero. Mas eu falo, eu quero, não dá pra ir. Então, Não tenho jatinho ainda, gente, mas quem Mas sabe, vai né? ter. Quem sabe no de quem Guarulhos? sabe? Guarulhos é perto pra mim. Quem sabe eu Guarulhos é consigo. perto. Guarulhos eu também consigo. Ruth e Raquel, no palco. a gente vai A gente vai de arrasar. dupla. Entendi. Você viu? Já promessa aqui. A gente já vai ensaiar, inclusive. Vamos montar já Vamos. sketch. Eu quero lançar uma pergunta já arrumando pros minutos finais, acreditem se quiserem. Nossa, gente, não acredito. Não é muito louco? É muito louco. Mas, de novo, pra deixar aquele gostinho de quero mais. Tá gostando desse episódio? Coloca aí no chat. E pede pra Deixa- chamar a gente de Fala volta. assim, chama a Ruth e Raquel, Chama. quero ver mais, né? Vai pegar, hein? Chama a Paulinha, então, enfim. Acho que a galera vai querer ver isso ao vivo, né? Então Eu você já acho. faça Não, a tem que ser collab. Raquel e Odete. Porque essa é uma das história coisas que a de gente boazinha a gente não quer fazer, não. Eu vou lançar uma pergunta que eu acho que é super importante e não dá pra sair desse podcast sem falar sobre isso. O que, na opinião de vocês, e aí é sobre a sua autoridade. Cada um, durante o curso, a gente dá muitas dicas diferentes do que é como você vai construir a autoridade. A gente fala da pirâmide da influência, que você pode conectar com outras 3 pessoas, quem são os mais influentes. A gente fala de como você vai contar uma história, organizando no método PEC, um monte de coisinha. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês consideram aquela uma coisa super crucial pra construir a autoridade? Tipo, pô, cara, eu tenho apostado muito nisso e tô vendo que tá dando boa. E vou começar contigo, que estava com a palavra. Só aqui, ó. Tipo, Querendo falar. que- Bom, pra mim, eu acho que o primordial, inicialmente, seria você ter um foco e sobre o que falar. Eu acho que isso é muito importante para que você seja conhecido por aquele assunto, né, principalmente. E, além disso, eu vejo muito a questão da constância. Você comentou comigo, inclusive no curso, que você falou, Paula, parabéns pela constância. Isso pra mim é extremamente difícil. Extremamente difícil. E eu falei, eu vou fazer. Ó o boicote, né? Eu vou fazer. E fui fazendo. Dei uma parada agora porque entrei no trabalho novo, mas tá Calma. difícil. A gente consegue. Vai dar certo. Vai ser. Já deu. Então, eu vejo essas duas coisas muito importantes para a construção de autoridade. Eu acho que além de todas as coisas que eu aprendi no curso, como, por exemplo, como você vai postar algo, roupa, posicionamento no sentido de como você vai se comunicar, sabe? Acho que tudo isso é uma descoberta. Eu ainda não me descobri nesse sentido. Mas em relação ao que eu quero falar, eu já sei. Em relação à constância, eu já sei. E eu sei que eu preciso trabalhar em cima disso. E você sentiu diferença na Senti. constância, nas pessoas te acessando? Falando, Sim, tô gostando muda. disso aqui. Não, muda muito, porque você começa... Não, sobe o engajamento. Você começa a ver isso nitidamente ali nos seus posts. Eu fazia muito no LinkedIn, antes de começar no Instagram. E no LinkedIn eu comecei a ter uma comunidade maior, né? E até engajando o pessoal, falando sobre CS, porque eu comecei nessa parte de sucesso e experiência, comecei como sucesso do cliente. Então, pra mim foi difícil de entrar, de me posicionar e tudo mais. Então, comecei a dar dicas sobre isso para as pessoas que queriam entrar no mercado de CS. E começou a vir muita gente me procurar sobre isso. Então, assim, eu falei, dá resultado. E eu não sabia que dava resultado. Falei, não, cara, acho que não sei se isso dá resultado. Eu tava fazendo. Mas, assim, a gente Meu começa querido diário, né? Deixa eu fazer o quê? exato. E você começa a entender a hora que, de fato, as pessoas começam a te procurar pra pedir dica ou pra conversar com você, alguma coisa assim. Então, eu diria que, pra mim, são essas coisas. Show de bola. E Esses as pessoas pontos. te encontram como nas redes sociais? As pessoas me encontram Soletrando de novo. como Paula Satt, SATT. Tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Muito bom. Obrigada. E aí, Cá? Olha, pra mim, obviamente, constância, etc e tal. Mas meu tema é
direito com experiência, né? Mas para mim, se eu não falar uma linguagem em que as pessoas me entendam, seja de experiência, seja de direito, seja de automobilismo, não importa o que eu vou falar, não importa o que eu vou vestir, se eu vou estar de Darth Vader ali. O importante é que a pessoa entenda o que eu tô falando, que ela se conecte com o que eu tô falando, que aquilo ali para ela, que ela olha aquilo, eu nunca pensei desse jeito, pode ser assim também. Eu acho que assim, essa troca de informação, eu passar esse conhecimento. Até porque não adianta a Constância passando algo que ninguém entende, né? A pessoa fala assim, que ótimo, tá bem ativa, não entendi nada. Exato, então assim, passar alguma coisa que a pessoa vai olhar e fala assim, poxa, faz sentido. Entendeu? Então, assim, se eu fizer isso em um post, em um mês, eu já tô feliz da vida. Tudo bem, gente, eu vou melhorar minha constância, né? Rutinha vai me ajudar. Mas... Gente, mudei de nome. Né? Mas, assim, é sobre isso, assim, a minha questão é essa. Transmitir mesmo essa clareza pra pessoa, que a pessoa olha ali e fala, cara, obrigada. Você quer democratizar a linguagem. Eu quero uma linguagem acessível. Assim, a gente não fala de acessibilidade para cadeirante, para cego, para surdo. Gente, eu quero democratizar o ensino, seja do que ele for, seja de experiência do cliente, seja de sucesso do cliente, seja sobre palestrar. Eu quero democratizar isso. Entendeu? Porque assim, a gente tem tanta coisa no mundo em que às vezes a gente nem vem do jornal a gente consegue entender. Mas é difícil mesmo, né? É bem Taxa complicado. Selic, fala aí pra mim. Quem quer taxa Selic? Fala. Quero ver. Eu compro sua causa. Obrigada. Então, é sobre isso, entendeu? Então, assim, já fazendo o meu jabá, meu nome é Karina com C, tá? De cachorro. Não, C de Chanel. Você que adora pet, na verdade ela tava fazendo uma conexão emocional. C de Chanel. Né? Mas vai que alguma pessoa acha que Chanel é com X. Cachorro todo mundo sabe escrever. Lembra que eu falei sobre democracia? Tá bom. Entendeu? Todo mundo sabe escrever cachorro. Tá. Entendeu? Caneca. E aí eles te encontram, é Karina Losso. É Karina Losso. L-O-S-S-O. Tanto no LinkedIn, tanto no Instagram, eu estou ali. Até no Google, gente. Karina Losso se acha ali tranquilo. Maravilhoso, maravilhoso. E você, Paulinha? Paulinha, vocês encontram Instagram e LinkedIn no Olá Paula Garcia, no qualquer um dos dois, OLA Paula Garcia. E o que a Paulinha Sati disse, constância, foco, acho que são fundamentais. E eu acrescentaria a autenticidade, porque a gente não sustenta algo que não é verdadeiro. E às vezes você tá tentando ali de um jeito que não tem a ver com você, tanto é que hoje, quando eu penso em alguma coisa da minha marca, eu penso assim, o que pra mim é simples fazer? Porque quanto mais simples, mais autêntico e verdadeiro é. Então, essa autenticidade é fundamental para que a gente consiga fazer a nossa marca, desenvolver a nossa marca de uma maneira que seja mais leve, mais fácil e traga mais constância. Porque assim, é muito fácil se tornar pesado. Então a gente precisa fazer com que seja leve para que as coisas possam fluir. Porque eu acho que na vida tudo precisa fluir. Quando não tá fluindo é porque tem alguma coisa errada e você precisa ajustar a sua rota para que aquilo vá embora. Fantástico, fantástico. Gente, um brinde a este episódio, Foi olha muito só, bom. muito legal. E você que está nos assistindo, eu quero fazer um convite muito especial. Às vezes você está assistindo e fala assim, pô, não tenho, acho que você trouxe um tema muito importante, né? Não tenho dinheiro para fazer um curso. Tem muito conteúdo gratuito. Provavelmente essa é a época que a gente tem no mundo que mais tem conhecimento gratuito. Até você ter a sua primeira conquista. O que não pode assim como quem compra o Nasce e não faz as aulas, não vai ter resultado. Então não é um problema do produto nem nada. Que eu acho que é o quanto eu aplico essas coisas. Tudo que a gente está conversando aqui, as conquistas que já começamos a
a ter, é porque a gente aplica alguma coisa. Nem que seja uma vírgula, 0001. Então eu te convido a ser esse protagonista, essa protagonista dessa jornada da sua vida. E a estarem... Eu vi recentemente em uma palestra, uma frase que me mexeu muito comigo, que é da Ada Lovelace, que foi a primeira programadora mulher, que diz, estou em constante estado de confusão. E aí parece meio louco, né? Por que é legal isso? Porque ela absorve tanto conhecimento novo que ela tá bem na vibe do quanto mais sei que nada sei. Vamos nos portar como esses eternos estagiários, né? Esse espírito estagiário, quero aprender, quero saber, porque isso vai fazer com que a gente seja melhores porta-vozes todos os dias. Dito isso, nos vemos no próximo episódio. Espero que você esteja gostando. Lembra de se inscrever aqui no canal para você receber comunicações sempre e compartilhar com quem você acha que precisa dessa mensagem aqui. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.